Olá, galera, bom dia. Dando continuidade à nossa correção dirigida. Hoje vamos corrigir, a página 51, a atividade da página 51. Então, espero que acompanhem o vídeo com o caderninho de vocês aberto para fazer as devidas correções quando necessário, ok? Vamos lá. Para a primeira questão, eu tenho esse pequeno texto. O Museu da Língua Portuguesa, após ter sido fechado em razão de um incêndio ocorrido em 2016, estampou alguns textos em tapumes, colocados ao redor do prédio ocupado por ele, próximo da Estação da Luz, em São Paulo. Leia a seguir 2 dos textos divulgados pelo museu e responda às questões de 1 a 3. Sofrência, Sofrência, sofrimento de amor, dor de cotovelo. E viralizar. Viralizar, tornar-se viral, muito visto e compartilhado nas redes. Então, baseado nesses 2 textos, vamos responder as questões de 1 a 3. Questão 1. Os textos se parecem com os que compõem os dicionários. Como se chamam esses textos? Pessoal, como se chamam os textos que compõem o dicionário? Vocês lembram que a gente viu essa aula sobre os dicionários? Então, como são o nome desses textos que compõem os dicionários? São os verbetes, Então, os verbetes são aquelas palavrinhas que estão logo no início das páginas, distribuídas nas páginas do dicionário e serve como meio de pesquisa. A frente dela tem seu significado, classe gramatical, gênero, isso a gente já viu. Não vou perder tempo com o verbete, até porque a gente já viu essa questão em sala. Questão 2. Discuta com os colegas e o professor. Qual é a particularidade das palavras em destaque no lado esquerdo do texto, tendo em vista o processo de variação linguística? Pessoal, o lado esquerdo do texto são aquelas palavras que estão em destaque, que é sofrência e viralizar. Aí ele pergunta, tendo em vista o processo de variação linguística, que particularidade elas duas têm? Então, se vocês perceberem, a particularidade é que essas duas palavras são palavras novas, são palavras atuais, que ainda não estão registradas na maioria dos dicionários. Então, essa é a particularidade entre essas duas palavras, tanto sofrência e viralizar, ok? Então, são palavras novas. Você conhece essas palavras? Pessoal, é uma resposta pessoal. Então, você conhece ou conhecia essas palavras, utilizaria essas palavras, usa essas palavras. Então, aí cada um me deu a resposta, aquela resposta que eu pude observar nas fotos que vocês me mandaram. Questão C. Escolha ao menos 2 dos termos que aparecem em segundo plano nos textos e dê seu significado. Pessoal, aqui eu tinha a palavra principal e no fundo tinha um monte de outras palavras. Pelo menos 2 vocês iriam escolher e me dar o seu significado. Aqui eu tenho alguns, olha. Entre outros, sussa, sossegado, mitar, agir como mito, truta, amigo, parceiro. Então aqui é só alguns dos. Você pode ter escolhido outros diferentes? Pode, não tem nenhum problema. Eu apenas botei alguns exemplos. Então, o que você escolheu e me deu também está dentro da resposta. Confere? Questão 3. As gírias na parte direita do texto. Identifique-as. Pessoal, na parte direita do texto tem gírias. Que gírias são essas? Está aqui, são 2. Dor de cotovelo e viral. Então, são 2 gírias. Está lá dentro do processo de formação de palavras, já está lá dentro das variações linguísticas. Então, esse dor de cotovelo e viral são 2 gírias, ok? Questão 4. Leia outro texto divulgado pelo museu. O museu está sendo reconstruído, mas é a nossa língua que está sempre em construção. Em relação ao fenômeno da variação linguística, o que é salientado nesse texto? Justifique sua resposta. Pessoal, quando ele fala em salientar, é o mesmo que dado ênfase, chamado a atenção. Então, o fenômeno da variação linguística que é chamado a atenção nesse anúncio, qual é? Vocês me dariam essa resposta
Pessoal, o fenômeno que ele faz menção, que ele salienta, que ele dá importância, né? Que esse é mesmo que dá importância, esse salientar, é mesmo que dá importância, chamar a atenção. Esse fenômeno nada mais é do que o quê? Do que a língua, galerinha. A língua ela está em constante o quê? Constante mudança. Ou seja, sempre está mudando. Nossa língua está sempre em construção. Falei para vocês nas videoaulas de variação linguística que a língua ela é viva, ela muda constantemente. Automaticamente, o anúncio do museu aí, né? Que ele fez, a questão do museu está reconstruído, mas na verdade é a língua, nossa língua do dia a dia, que se reconstrói todos os dias. Então, é esse tipo de variação ou esse tipo de fenômeno que ele chama a atenção. Então, que a língua é algo vivo e que ela está em constante mudança. Ok? Questão 5. Levando em consideração o conceito de variação linguística estudado neste capítulo, discuta com colegas e professores. Qual a importância de uma instituição como o Museu da Língua Portuguesa divulgar textos como esse? Pessoal, quando eu falo em variação linguística, eu falei para vocês que ela é importantíssima. É a identidade do falante, é tipo como se fosse algo cultural. Aí ele diz assim, levando em consideração esse conceito, né, de variação linguística, que a língua é viva, que a língua muda, que ela é importante, é necessária essas mudanças. Qual a importância de uma instituição como o Museu da Língua Portuguesa divulgar um texto como esse? Que importância isso tem, ó? Aí ele diz aí, ó, embora se trate de um museu de língua portuguesa, ele tem a posição que conservadora quanto à língua. Ou seja, pensando em museu, pessoal, museu, associando museu o quê? Guarda coisas do passado, não é? Coisas recentes, mas sempre com a posição o quê? Conservadora. Aí o museu fez essa analogia, trouxe novas palavras, trouxe a importância que a língua é viva. Então, apesar de ser algo conservador, na propaganda, no seu papel, ele não foi conservador. Pelo contrário, ele demonstrou claramente que a língua é algo que muda constantemente. Então, ele foi contramão, porque geralmente os museus eles são conservadores. E esse daí ele não foi conservador com relação à língua. Pelo contrário, ele quis mostrar a diversidade, a gama de possibilidades que nós temos dentro da língua portuguesa. Entendido, galera? A questão 5. Então, a importância é essa. É que mostrar que a língua ela é viva, ela muda. E apesar de o museu ser algo conservador, nesse contexto aqui da língua portuguesa, ele não foi conservador. Pelo contrário, ele mostrou, tentou mostrar a gama de possibilidades que a língua portuguesa pode exercer. E uma delas é que sempre está em constante mudança, ok? E a justificativa está aí, ó. Assim o museu valoriza o quê? As variedades linguísticas, acabei de falar para vocês, né? Com isso, essa divulgação, ele valoriza as variedades linguísticas e mostra, quando ele valoriza essas variedades linguísticas, ele tenta transmitir que é para que a gente deixar essa questão da discriminação social por alguém falar diferente. Então ele tem esse objetivo, valorizar a língua portuguesa, valorizar a variedade linguística e mostrar que essa questão da discriminação social pela linguagem deve ser deixada de lado. E pessoas, vocês sabem, sofrem discriminação, sofrem preconceito por não usar a língua padrão. Então, aquelas pessoas menos favorecidas, as pessoas que não tiveram oportunidade de estudar, eles são, de uma certa forma, digamos assim, discriminados. E esse é o papel do museu. O papel do museu valoriza a língua, valoriza as variedades, não é algo conservador. Então, ele está mostrando o valor da língua portuguesa e o valor da variedade linguística. Ele está mostrando que temos que acabar com essa questão do preconceito linguístico com relação a pessoas que não falam a língua padrão. Ok, galera? Então, palavra de ordem, sem preconceito. Sem preconceito social com pessoas que falam não errado, diferentes. Ok? No mais,
É isso. Cheiro no coração. Fiquem com Deus e até a próxima, se Deus quiser. Ah, só lembrando, espero que quando vocês forem assistir ao vídeo, tenham o caderno em mãos e façam as devidas correções. Até mais. Tchau, tchau.